chega com raça, vem trazendo toda a sua graça. Cigarrilha e saia rodada, champanhe na mão para volatizar. Um sorriso no rosto, sensual, porém nunca vulgar. Eu confio na sua energia, que abre os caminhos porque ela é rainha, mulher. Olá, eu espero que você esteja bem e em paz. Estamos aqui para a nossa 19ª aula e hoje vamos falar de um tema muito importante, muito importante. Vamos falar sobre o sagrado feminino. E para falar sobre o sagrado feminino, vou contar uma experiência pela qual passei. Uma experiência muito interessante. Eu já falei para vocês sobre esse livro, vou falar novamente, vou indicar novamente. O próximo mês nós vamos falar especificamente sobre Exu e Pombagira, e aí nós vamos voltar a esse livro novamente, né? Pombagira, a deusa do nosso querido amigo, irmão e mestre Alexandre Comino. A espiritualidade, certa vez, me disse que eu precisava trabalhar o sagrado feminino dentro de mim, que eu precisava dar mais importância ao sagrado feminino. Eu comecei a ler sobre isso, comecei a fazer algumas pequenas mudanças na minha vida, algumas mudanças até dentro da religião, mas apesar dessas mudanças, interiormente, dentro de mim, eu ainda tinha e tenho uma certa dificuldade de entender o que é o sagrado feminino. Até porque, como a maioria de nós, da minha geração, e até hoje, nós somos criados, nós somos formados em uma sociedade machista. E a sociedade machista, ela centraliza o poder material, espiritual, religioso, social sobre o homem. O homem é o centro do universo. E aí nós crescemos com essa concepção, principalmente para mim, que sou homem, e a concepção machista até me favorece. Até me favorece. Então, nesse sentido, é cômodo, para mim, homem, é cômodo ancorar, participar, aceitar, colaborar com essa cultura machista na qual eu cresci, na qual eu fui criado e na qual muitas vezes eu continuo, né, dou continuidade a ela. Mas, como se trata de espiritualidade, a espiritualidade diz que você precisa entender melhor o sagrado feminino. Puxa vida. E aí, eu fui encontrar esse livro, Pombagira, a Deusa, do Alexandre Comino, e comecei a ler esse livro. Comecei a ler e aconteceu uma coisa interessante. Eu acordei de madrugada, devia ser umas 2h30 da noite, da madrugada, e comecei a ler esse livro, continuei a ler esse livro, lendo. Chegou um momento em que eu falei, não, eu duvidei, né? São quebras de paradigmas tão grandes, né? São concepções que de alguma forma me colocavam na parede, me encostavam na parede, me colocavam em contradição, às vezes até em conflito. A ponto de eu chegar ao momento em que eu pensei, não, o Alexandre Comino não escreveu esse livro. 3h. E o que acontece? Ele se manifesta, ele aparece para mim. Sim,
o Alexandre comigo. 3 horas da manhã, sentado na sala, na minha casa, e ele confirma para mim, Fernando, isso tudo é verdadeiro. E eu fiquei lendo esse livro até às 6 horas da manhã. Praticamente não consegui voltar a dormir devido à profundidade dos pensamentos, da reflexão, da autorreflexão que eu tive que fazer lendo esse livro. Por isso, para algumas pessoas esse livro vai ser bastante difícil mesmo. Vai ser. Algumas pessoas eu creio que não vão entender, outras não vão aceitá-lo, outras vão entrar em conflito como eu entrei, porém, o meu conflito foi um conflito transformador, porque ele me mostrou um novo, ou melhor, ele me mostrou verdades que muitas vezes não estavam claras, muitas vezes não estão claras, muitas vezes não são claras, e aí eu passei a enxergar essas verdades, eu passei a enxergar essa realidade que está em torno de nós, que nós entendemos que é natural, e que na verdade não é. É uma realidade que foi criada por homens, que foi organizada por homens, que é organizada por homens e que é mantida por homens e mulheres que passam a aceitar essa forma de pensar, essa estrutura social centrada no homem, centrada no machismo. E aí, para a gente entender melhor isso, a gente precisa fazer um resgate histórico. Se nós voltarmos no tempo, as sociedades, né, lá atrás, as sociedades europeias, as civilizações europeias, a grande maioria delas eram da religião celta, sim. E a religião celta era uma religião, e a sociedade celta era uma sociedade matrifocal. O que é uma sociedade matrifocal? Os bens e o nome eram passados de mãe para filha. Então veja bem, vou repetir. A sociedade matrifocal, o nome e os bens da família é passado da mãe para a filha. A religião celta era uma religião que dava direitos iguais aos homens e às mulheres, mas dava uma importância religiosa, dava uma sacralidade à mulher que só a mulher tinha. Por quê? Porque só a mulher consegue gerar vida. Só a mulher consegue gerar vida. Até hoje, nenhum homem conseguiu gerar vida. Até na concepção judaico-cristã, Deus, para poder gerar uma vida aqui, precisou de uma mulher. Então, essa sociedade celta valorizava a mulher. E a mulher, ela tinha direitos em todos os sentidos. Por exemplo, na guerra, ela ia junto com os homens, de igual para igual, lutava junto com os homens, não tinha diferença. Ela tinha os mesmos deveres e os mesmos direitos, diferente de hoje, que a nossa sociedade machista, patriarcal, os direitos estão centrados no homem. Você já deve ter visto filmes também, por exemplo, sobre a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os oráculos eram mulheres. Não existia oráculo masculino, só existia oráculo feminino. As mulheres profetizavam, as mulheres tinham a intuição, as mulheres é que davam a palavra dos deuses ou dos espíritos, como na época
eles achavam que era dos deuses, né? Então, os deuses se manifestavam pela boca das mulheres. Os deuses se manifestavam pela boca das mulheres, que eram os oráculos. Por exemplo, o oráculo que ficou muito conhecido, que é o oráculo de Delfos, aonde Sócrates tirou aquela frase: conhece-te a ti mesmo. E nós vamos daí para a sociedade africana. A sociedade africana também é matrifocal, também era matriarcal. A sociedade era regida pela mulher, ela era organizada pelas mulheres. A concepção do sagrado passava primeiramente pelas mulheres. Aliás, a sociedade africana era muito mais matriarcal, muito mais matrifocal do que a sociedade celta. Porque na sociedade africana, algumas sociedades africanas não permitiam nem que o homem participasse de algumas ações religiosas. Ele não estava apto a participar de algumas ações religiosas. Tamanha a importância que a mulher tinha na sociedade africana. Nesse sentido, as religiões de matriz africana, elas também perpetuam a sociedade matrifocal. Então, por exemplo, os terreiros tradicionais, a sacerdotisa é mulher, em sua grande maioria esmagadora é mulher, e quem herda o terreiro, quem herda a continuidade do sacerdócio é a filha da sacerdotisa, é a filha da mãe de santo. É assim que as religiões afro-brasileiras agem, né? Ou, segundo a concepção africana, deveriam agir. Claro que hoje a concepção mudou muito, mudou bastante. A nossa sociedade não é matrifocal nesse sentido, não existe essa obrigatoriedade, mas a cultura africana, a religiosidade africana, a filosofia africana, ela é matrifocal, ela é centrada na mulher, ela é centralizada na mulher e ela continua centralizada na mulher. E aí o que acontece na história? A ascensão do Império Romano. O Império Romano sai ali da Península Itálica, que ficava bem no sul da Itália, mais ou menos, Roma ali. Eles começam a subir, a dominar territórios, a ponto de dominar toda a Europa, a dominar regiões da Ásia, o norte da África. E o Império Romano é a sociedade que vai submeter essa sociedade celta, que vai submeter todas as tradições, todas as culturas matrifocais, toda aquela sociedade matrifocal, toda aquela religiosidade celta linda, maravilhosa. Ele vai o quê? Ele vai eliminar, ele vai reprimir, né? Por quê? Porque agora quem manda são os homens, são os soldados, guerreiros, são os políticos homens, porque não tinha a mulher na sociedade romana, não ocupava cargos políticos, não servia ao exército, era somente homens. Ou seja, cada país que o Império Romano invadia, ele colocava lá um político homem e colocava soldados homens, militares homens, para comandar aquele país, para comandar aquela sociedade, e impunha as suas leis. Ou seja, aquela lei que antes era matrifocal, onde os bens e o nome passavam de mulher, de mãe para filha,
agora muda. Muda por quê? Porque agora quem manda são os homens. Então, é a partir do Império Romano, é a partir do Império Romano que a lei é transformada em patriarcal, né? Patrifocal, ou seja, agora quem herda os bens é o filho homem, é passado de pai para filho e o nome é de pai para filho. O Império Romano, no ano 300, mais ou menos, né, 303, ele abraça o cristianismo como a religião oficial do império, né, o imperador Constantino. E aí o que acontece? Acontece que na Idade Média, um papa louco com alguns padres loucos resolvem eliminar de vez as tradições celtas que ainda existiam e eliminar de vez as mulheres que tinham mediunidade. Mediunidade. Bastava uma mulher ter mediunidade na Idade Média, que era o suficiente para ela ser condenada pela Inquisição e era morta, ou enforcada, ou queimada. Nós temos aí o exemplo da mártir chamada Joana d'Arc. Hoje, 22 de julho, é o dia de Santa Joana d'Arc. E por esse motivo também nos inspirou utilizarmos a data de hoje para falarmos sobre o sagrado feminino. Porque Joana, francesa, da cidade de Arc, por isso que é Joana d'Arc, ela era uma mulher inspirada pelo sagrado feminino. E o sagrado feminino lhe dava conhecimento, lhe dava sabedoria, lhe dava coragem, lhe dava força, uma coragem que os homens não tinham. Ela ousou fazer o que o rei não tinha coragem de fazer. Ela ousou fazer o que os generais franceses não tinham coragem de fazer. Ela assumiu, ela pegou numa espada, pegou no escudo e assumiu, e foi para frente, foi para a guerra e fez algo extraordinário. Ela liberta a França do Império, ela liberta a França do Império Inglês na época, que submeteu a França por muitos anos, né? Consegue eliminar os ingleses das terras francesas. Assista o filme da Joana d'Arc, assista que vale a pena, você vê a coragem que essa mulher teve, a força, e essa coragem, essa força, ela habita todas as mulheres. Todas as mulheres. Porém, muitas mulheres hoje são subjugadas pelos seus maridos, pelos seus namorados, são subjugadas politicamente, são reprimidas pela cultura machista, são reprimidas pela sociedade machista. E muitas mulheres acabam sofrendo muito em virtude disso. Algumas caem na depressão, outras caem na droga, outras caem de outras formas. Por quê? Porque dentro dela habita um poder. Dentro dela habita uma inspiração poderosa, uma energia poderosa, uma força poderosa. A mulher tem uma visão, tem uma percepção, tem uma capacidade de ver o mundo muito diferente do homem. Muito diferente. E aí, vejam, vocês sabem disso, você que é mulher sabe muito bem disso. Ela sentindo tudo diferente, vendo tudo diferente,
E a sociedade quadrada, regida por homens quadrados, organizada por homens quadrados, feitos de formas quadradas, isso aí vai enquadrando as mulheres, vai enquadrando, vai limitando as mulheres, a ponto de algumas tomarem decisões infelizes, ou aceitar essa forma, se adaptar a essa forma e ser infeliz, e viver triste pro resto da vida. E aí eu preciso dizer para você, empodere o sagrado feminino. Busque a sua felicidade da forma com que você entende. Busque a sua felicidade da forma com que você sente. Não se adapte a essa sociedade masculinizada, masculina, patriarcal. Não. Busque a forma de ser feliz. Acredite nisso que você sente. Sim, acredite nisso que você sente. Coloque para fora o seu sagrado feminino. Empodere o seu sagrado feminino. Valorize o seu sagrado feminino. Você não está errada. Não, muito pelo contrário. A vida é como você vê. A vida é como você sente. Sim. O homem jamais vai conseguir entender o mundo como você consegue entender. Nós temos algumas limitações que estão dentro de nós. Sim. Isso é até biológico. É até biológico. Por exemplo, o homem pensa em caixinhas, né? Eu penso em caixinha. Eu não consigo falar de dois assuntos ao mesmo tempo, ou eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher faz 4 coisas ao mesmo tempo. A mulher faz almoço, liga a televisão, coloca o desenho para a criança, cuida da criança, responde a vizinha que está na porta. Ou seja, o homem não consegue fazer isso. Nós não temos essa condição biológica nem mental. E aí entra a questão espiritual. Vocês têm a conexão espiritual que os homens não têm. São poucos homens que conseguem ter conexão espiritual como você, mulher. São poucos homens. E o homem tem que querer muito, tem que trabalhar muito, muito, para poder ter a conexão que as mulheres têm. Trabalhar muito, não é fácil. Não é fácil. Muitas e muitas vezes a espiritualidade me falou, você precisa melhorar o sagrado feminino. Você precisa tratar o sagrado feminino de forma diferente. Muito tempo eu ouço isso e venho trabalhando, e assim mesmo ainda tenho muito para aprender. E aí quando eu cheguei nesse livro do Alexandre Comino, esse livro rasga o véu, ele rasga os paradigmas, ele rasga os conceitos, ele abre, né? Ele abre os nossos olhos. Lógico, tem pessoas que não vão querer abrir os olhos, é um direito seu também. Abre quem quer, se abre quem quer. Mas eu estou aqui para afirmar categoricamente que ele traz a verdade, assim como ele afirmou para mim categoricamente, e eu afirmo para você, eu acredito nele, eu acredito no sagrado feminino, e acredito que a nossa vida pode ser mais leve e melhor, na medida em que eu, homem, aceito o sagrado feminino em mim. Em mim. Então, agora eu falo para você, homem, aceite o sagrado feminino que habita em você. Trabalhe o sagrado feminino. Sim. Trabalhe ele.
ouça os conceitos que a Alexandra vai lhe dar, aceite trabalhar o sagrado feminino dentro de você, você terá uma vida melhor, uma vida mais leve, mais feliz, mais alegre. Porque, em virtude dos conceitos que nos foram impostos por essa sociedade machista e patriarcal, nós temos interiorizado dentro de nós, homens, conceitos que nos fazem mal. Sim, nos fazem mal. E nos enrijecem, nos endurecem. Às vezes uma coisa muito simples. Dentro da tenda mesmo a gente vê, as mulheres dançam com alegria, dançam felizes. E você olha para os homens, parecem uns bonecos, aqueles bonecos de Olinda, duro. Alguns assim, ó. Parece que está enferrujado. Outros não conseguem nem fazer isso. Nem isso. Outros não conseguem nem cantar. Ficam como uma estátua. Ou seja, dentro do local mais religioso para nós, que é a nossa tenda, no momento mais religioso para nós, que é o momento que nós estamos louvando os orixás, cantando, no momento em que nós estamos recebendo aquela emanação poderosa do orixá, as mulheres cantam, vibram, recebem essa energia maravilhosa. E o homem, duro, parado, porque ele é razão, ele é racional. Então ele não vê sentido em dançar, ele não vê sentido em cantar, ele não vê sentido naquilo que as mulheres estão fazendo. Ele acha até legal, acha bonito, nossa, que bonito. Mas ele não consegue se abrir para que essa energia maravilhosa do orixá entre dentro dele. E aí? E aí que a vida é mais pesada para você. A vida é mais difícil para você. Sim. Cada dia que passa eu descubro mais sobre o sagrado feminino. Cada dia que passa eu descubro mais o quanto eu fui e sou enrijecido, endurecido. O quanto eu preciso me melhorar para ser feliz, para ter uma vida mais leve e saudável. Foi uma frase que eu ouvi de uma terapeuta. Discutindo com ela, ela disse assim: você prefere ser feliz ou ter razão? Essa frase me colocou em choque. Porque é um defeito nosso de homem. Nós sempre queremos ter razão. Nós sempre queremos estar certos. E a gente quer impor a nossa razão. A gente quer impor a nossa verdade. E aí essa frase vem e ecoa. Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Você quer ficar parado vendo as mulheres receber aquela energia maravilhosa do orixá Iemanjá, por exemplo, aquele sagrado feminino se manifestando, elevando o espírito dela, elevando o corpo dela, purificando, libertando, e você olhando tudo aquilo e não sentindo nada. Não sentindo nada. Eu tenho que ter dó de você, companheiro. Eu tenho que ter dó de você, meu amigo. Sim, eu tenho que ter dó de você. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um terapeuta, vai procurar um tratamento. Se aquilo que a Alexandra falar não der certo, eu vou colocar o nome de uma youtuber aí. Assista os vídeos dela.
Tenta reconhecer isso dentro de você. Mude a sua vida. Foque a sua vida na felicidade. Focar a vida na felicidade significa que nem tudo aquilo que nós queremos fazer é racional. E nem tudo aquilo que é certo fazer é racional. A intuição não é racional. O coração não é racional. E o homem só ouve o cérebro. Só ouve o cérebro. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Então você precisa aprender a ouvir o seu coração. Ouvir o seu coração, é. E a outra coisa, trate todas as mulheres com respeito. Todas as mulheres com muito respeito. Com o respeito que elas merecem. Sim. Eu até brinco agora, quando eu vou pegar minha filha, eu às vezes chamo ela de sagrado feminino. Vem cá, meu pequeno sagrado feminino. Porque ela é o sagrado feminino na minha vida. A minha esposa é o sagrado feminino na minha vida. A minha mãe é o sagrado feminino na minha vida. As minhas avós foram os sagrados femininos na minha vida. E quando eu nego isso, eu nego a presença do sagrado feminino dentro de mim. Quando eu bloqueio a intuição, quando eu bloqueio a emoção, quando eu bloqueio o sentimento, eu estou bloqueando o sagrado feminino dentro de mim. Por isso, reveja, repense, repense, com bastante carinho. Na dica da semana, eu vou indicar 2 filmes para você, 2 filmes americanos de Hollywood. Um é o Matrix. Sim. Tenta entender a Matrix e fazer um paralelo entre o mundo material e o mundo espiritual. E a parte mais brilhante do filme, que no final você vai ver quem é o oráculo do filme. Creio que a maioria de vocês já viram, vale a pena rever. O outro filme é A Cabana. A Cabana. Se você não viu ainda esse filme, A Cabana, veja o filme. Veja. É um dos filmes com uma sensibilidade ímpar. Ímpar. É um filme que rompe com esses paradigmas patriarcais e machistas em Hollywood, que também tem, isso é muito forte, e vem apresentar Deus de uma forma diferente. Assista, vale a pena. No Empodere 2 Umbandistas dessa semana, eu vou indicar para você ouvir a música da Rita Benedito. Ela toca Tecnomacumba. Tecnomacumba. Eu ouço quase todos os dias. Eu já tenho no carro, né, o pendrive da Rita Benedito. É maravilhoso, maravilhoso. São músicas que nos trazem alegria. São músicas que nos inspiram o sagrado feminino. São músicas que nos motivam, que nos despertam. A musicalidade que tem raiz afro-brasileira são maravilhosas, todas elas. E quando cantadas por mulheres, mais ainda. Porque daí tem tudo a ver com a nossa religião, tem tudo a ver com a nossa cultura, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir. Ou tem tudo a ver com aquilo que nós procuramos, com aquilo que nós precisamos interiorizar dentro de nós. Então vamos ouvir os conceitos, os conselhos abençoados que a nossa Mãe Alexandra tem para nos trazer hoje. Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Todos vivos e em pé? Que bom, bom saber disso.
Mais uma vez a gente se encontra para uma conversa, um bate-papo, uma reflexão, e hoje nós estamos falando sobre o sagrado feminino, a importância desse sentimento, dessa vivência, de restabelecer essa conexão daquilo que é sagrado, daquilo que é feminino, daquilo que é intuitivo, daquilo que é sentimento e grande gerador de força em nossas vidas. O Pepeu Gomes, quando eu era adolescente, novinha ainda, já faz um tempo, ele tinha uma música que alguns já devem ter conhecido, que chama-se Masculino e Feminino. E ele dizia que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. E é essa reflexão que eu quero que a gente tenha hoje, porque o tema sagrado feminino, ele é abordado de várias formas, como um empoderamento feminino, como uma maneira de se recolocar, se colocar, de despertar, mas eu quero abordar isso dentro da nossa religião, dentro da força das nossas mulheres representadas de todas as formas dentro do nosso dia a dia, e ressaltar a importância de nós trazermos o sagrado feminino para dentro de nós. Sejamos homens, mulheres, o importante é ter o equilíbrio entre razão e emoção. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse ser feminino, masculino, ser sagrado, ser intuitivo, ser emocional, ser racional, sobre o equilíbrio de todos esses sentimentos e de todas essas emoções ao mesmo tempo, e como isso é importante para a nossa vida. Vamos lá? E é em cima dessa reflexão de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e somos homens e mulheres, somos masculino e feminino, que eu quero conversar e chamar a sua atenção, porque nós não estamos falando apenas com as mulheres, nós estamos falando também com os homens. Há algum tempo atrás, para nos recolocarmos na sociedade, muitas de nossas mães, avós, tias, amigas conhecidas, tiveram que assumir papéis mais masculinos, mas não perderam o sagrado feminino, não perderam o jeito essencial de lidar. Por quê? Essa diferença é uma diferença entre razão e emoção, entre pensamento e intuição, entre aquilo que é força, vigor e desejo, aquilo que nós sentimos e aquilo que pensamos, aquilo que é necessário fazer e aquilo que gostaríamos de fazer. Então, o sagrado feminino é desenvolver tudo isso. Da mesma forma que as mulheres tiveram que trazer à tona o sagrado masculino, é hora dos homens e de mulheres, muitas de nós, reconhecermos e trazermos à tona o sagrado feminino. O primeiro passo para descobrir se a gente está em equilíbrio ou não é parar, refletir e perceber se há algum tipo de desequilíbrio em nossa vida. Como que é isso? Eu estou muito nervosa? Estou nervoso? Eu estou sem paciência? Estou explodindo com insônia, com preocupação? Isso é normal. É normal, sim. Nós vivenciamos dias difíceis, lutas grandes no nosso dia a dia. É família para acolher. Acolher, aliás, é uma palavra do sagrado feminino. É família para acolher, é gente para cuidar, é boleto para pagar,
é a casa para cuidar, é tanta coisa por fazer. E isso é só uma preocupação de mulheres? Não, isso também é uma preocupação dos homens. E para que tenha um equilíbrio, para que você se sinta bem, reflita e esteja melhor, é que é importante trazer o sagrado feminino para dentro de você. É que é importante primeiro perceber o que e onde na minha vida há um desequilíbrio. Depois que você percebeu que há um desequilíbrio, é parar e pensar: como eu percebi isso, né? Foi alguém que me disse? Fui eu mesmo que me incomodei com determinada situação? E aí sim, reconhecer esse desequilíbrio e começar a trabalhar em cima disso, chamando, invocando, trazendo a deusa para dentro da gente, despertando o poder da deusa dentro de nós. Volto lá no início. Se Deus é menina e menino, se somos feitos à imagem e semelhança, então eu não tenho só que invocar a centelha divina que tem no meu DNA no masculino. Eu tenho que invocar a deusa. E você, homem, também tem que invocar a deusa. Porque é muito importante para a vida saber se colocar no lugar do outro, saber entender a vida com olhos espirituais. E olhar com olhos espirituais é ver sobre a ótica do outro. Como você, como marido, vai poder entender uma condição feminina se você não se colocar no lado de sua mulher, se você não se colocar no lugar dela? E como é que você vai se colocar no lugar dela? É abraçando essas tarefas de cuidado, de acolhimento, de sentimento, de emoção, de vibrar, de alegrar, de apaziguar, que são qualidades do sagrado feminino, que são as qualidades das mulheres na Umbanda, que são as qualidades das nossas iabás, das nossas orixás femininas, que trazem concepção, geração, expansão, que acolhem com sabedoria, que sabem sempre ter uma palavra de apoio. E isso tudo é muito importante. Quando você percebe que há um desequilíbrio na sua vida, aí sim você precisa tomar atitudes. É fácil? Não, não é fácil. Mas é preciso reconhecer e chegar a um ponto de fazer as coisas acontecerem. Agora eu vou dar umas dicas de como a gente pode controlar a ansiedade, de como a gente pode controlar insônia, tudo isso trazendo a intuição, a emoção, o sentimento, o despertar do feminino. Para nós mulheres, que por conta do dia a dia precisamos e deixamos um pouco de lado, não a vaidade feminina, mas a essência do feminino. E para os homens, que têm mais dificuldade de trazer isso, mas que é tão importante, vocês vão se sentir libertos, vão se sentir empoderados também de pensar, de entender sobre outra ótica, sobre outro ponto de vista. Vamos conversar mais então. Se a gente for olhar, por exemplo, para dentro do terreiro, a gente vai ver que as mulheres são mais soltas. Elas dançam, elas cantam, batem palma, mexem a saia. E os homens estão sempre ali mais durões, têm um pouco mais de vergonha, né? Alguns se soltam um pouco mais, mas outros, eu diria que a grande maioria, está ali numa postura mais rígida. Então, o meu primeiro conselho é esse. Se você perceber um desequilíbrio
entre a sua emoção e a sua razão, um desequilíbrio onde você sente mais raiva, mais nervoso, mais vontade de explodir e precisa se acalmar, o primeiro passo é colocar uma boa música, alguma coisa que você goste e soltar o corpo. E deixar aquela sensação boa de liberdade, de fluidez, e vai se soltando, vai dançando. Não precisa ter ritmo, basta que você tenha um gingado, não é? Um gingado, assim como as malandras da Umbanda, que tem um gingado, que sabem lidar com as coisas da vida, que trazem o empoderamento, a coragem, a força de ir para frente. Dança, dança. Ou então, na hora de dormir, se você está com insônia, faz um chá. Faz um chá de camomila, faz um chá da sua preferência, maçã, uma coisa que te remeta a um lugar bom, a um lugar gostoso e tranquilo. Se concentra, não toma o chá só para engolir, não. Para, se concentra, toma gole a gole, se coloque num lugar. Por exemplo, se você na sua infância esteve num pé de laranjeira, sentiu aquele aroma gostoso, volte para esse momento. Vá se acalmando, se conectando, olhando para dentro de você e pedindo que você tenha mais emoção, mais sentimento, mais intuição, que você consiga ouvir a voz do coração mais do que a voz que sai da sua cabeça, que é a voz da razão. Porque a maioria das coisas estão dentro de nós. E desenvolver a intuição, que é uma coisa tão importante para a gente, né? Ela vai de silenciar, ela vai de acalmar, de tranquilizar o seu íntimo para que você possa receber aquele pensamento que tem começo, meio e fim. Essa é a intuição. Ela vem do nada e ela tem uma lógica, uma sequência. Ela não tem um vício de pensamento que é uma forma influenciável de você ter alguma ideia. Não, ela vem pronta. E é bacana ter isso. É o sexto sentido que todo mundo diz que as mulheres têm, né? De quando um filho diz eu vou ali e a mãe para e fala não, olha, eu acho que não. Obedece, né? Porque vai dar problema, tá certo? Então são formas bacanas de a gente reequilibrar e se conectar com o que há de sagrado feminino, do que há de importante. Nessa hora que você vai estar tomando o seu chá, aproveita e pede a sabedoria das pretas velhas, das mulheres anciãs que têm sabedoria, que têm benevolência, que têm resignação, que trazem em si a calma, que trazem o acolhimento, o abraço que é tão importante. Ou não, é outra coisa que você precisa para a sua vida, é a coragem de ir em frente, a vontade de seguir, de vencer, é isso que está em desequilíbrio? Ok, então busca uma força diferente, uma coisa diferente que você nunca fez e pede aí a força das caboclas para um foco, para prosperidade, para vibração positiva na sua vida, não é? Olha, eu tenho andado nervosa, em desequilíbrio, intranquila. Então, faz uma meditação, vai na beira do mar e aí pede para a força do feminino, das marinheiras, das mulheres do mar, das sereias, que elas tragam naquele balanço o equilíbrio que você precisa, que seja o fiel da balança, que acalme o seu coração, que lhe traga essa força viva, não é?
E se você precisa de ainda mais força, pense nos atributos. Pense na pombagira, que traz a autoestima, que traz a força, que traz o empoderamento, a alegria feminina, nas crianças e nas baianas que estão sempre sorrindo, com a inocência das crianças e com a alegria das baianas. Peça para que elas interiorizem isso em você, porque estar em contato com a espiritualidade é incorporar um elemento, incorporar um guia, incorporar uma situação, incorporar o sagrado feminino nesse momento, é incorporar no seu dia a dia. Nós não podemos ter a ação física, mas você pode incorporar o que ele tem de melhor no seu dia a dia. E a minha dica é exatamente essa, que você pare para ouvir a sua intuição, que você se toque, que você se permita, que você dance, que você se liberte, que você busque todas essas qualidades. Se você ainda não conseguiu entender uma qualidade do sagrado feminino, lembra do colo da tua mãe. Lembra desse colo, de um carinho, de um afago, de um cafuné. Quando você sentiu medo, quando você sentiu tristeza e ela lhe acolheu. Sua mãe, sua avó, sua tia, uma figura feminina na sua vida. Eu tenho certeza que se você começar a desenvolver, você mulher que percebeu um desequilíbrio e você homem que ainda não pensou sobre isso, desenvolvendo o sagrado feminino na sua vida, você vai se sentir poderoso, poderosa, fortalecido, fortalecida e em paz para seguir em frente. Tá bom? Vamos pensar mais uma vez sobre isso? Vamos desenvolver isso? Vamos incorporar todas essas qualidades do sagrado feminino na nossa vida? Eu vou encerrar, vou ler aqui um trechinho do livro Pombagira Deusa. Vamos curar nossas dores, mas não apenas as nossas. Vamos juntos curar as dores sociais, em nós e na sociedade. Curar em nós o que causa dor no outro. Curar em nós o que causa dor no outro. Vou repetir. Curar em nós o que causa dor no outro. Só essa frase merece parar para meditar, para refletir. Estou causando dor no outro? Então, o que eu preciso fazer para não gerar dor no outro? Eu espero que você tenha uma ótima, maravilhosa e abençoada vida, uma ótima, maravilhosa e abençoada noite. Eu desejo que você encontre dentro de você o sagrado feminino, que você consiga ser mais feliz, buscar a felicidade da melhor forma possível, da forma com que você entende que é felicidade. Que o sagrado feminino que habita em mim saúda e abençoa o sagrado feminino que abençoe você. Que o orixá que habita em mim saúda e abençoa o orixá que habita em você.